Boa noite, galera! Dia de Cola no Cast, diretamente aqui do Jardim Pamplona Shopping, aqui no PKT Studio. E hoje eu tô com um convidado muito especial, me sinto muito lisonjeado. Ele é um neurologista formado pela USP, também um médico intensivista pela AMIB, acho que é isso. Se eu tiver errado, depois ele me corrige. E ele faz parte do corpo clínico do Hospital Albert Einstein, além de trabalhar também no Hospital das Clínicas. Então, gente, eu estou muito lisonjeada de receber aqui o Dr. Iago Nalas. Obrigado, Seja Ana. muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Espero que a gente possa ter uma conversa boa sobre neurologia e medicina. Não, vamos falar bastante, porque, gente, antes da pandemia eu acho que era uma coisa, hoje tem o pós-pandemia, tem o TDAH, tem muita coisa que a gente pode falar aqui. E para você que não conhece, se precisar, se ficou alguma dúvida depois do programa, todas as redes sociais do Dr. Iago vai estar aqui embaixo também na descrição para vocês. Vamos lá! Como é que começou a sua carreira? Sempre você quis ser médico, desde pequeno. Como é que você descobriu a neurologia na sua vida, né? Então, Ana, acho que eu segui um caminho que é muito comum, né, para muitos médicos, que é vir de uma família de médicos. Meu pai, ele é médico psiquiatra, minha mãe é médica, minha mãe é psicóloga, não médica, mas psicóloga, então todo mundo da área da saúde mental, ali da cabeça, né? Eu cresci ouvindo sobre psicanálise, sobre medicina. Meu pai, apesar de ser psiquiatra, ele também tinha um pezinho na clínica médica, trabalhou muitos anos antes de ir para a psiquiatria com plantões de clínica médica, né? Então, e minha mãe é psicóloga, mas era uma psicóloga que trabalhava em hospital, trabalhava também no Hospital das Clínicas, né? Inclusive, eu fiquei na creche do Hospital das Clínicas quando era criança. Então, sempre tive um pezinho um pouco nessa área, né? E a neurologia acabou me atraindo pelo quão interessante é o cérebro, né? Desde o começo da faculdade eu achava uma das áreas mais interessantes entender exatamente que cada área do cérebro tem uma função, algumas coisas que a gente parece que são simples, né? Mas que dependem de um funcionamento extremamente complexo, né? De diversas funções cerebrais e o quão facilmente isso pode ser perdido em situações de doença é uma coisa que sempre me fascinou, né? Então, optei por fazer medicina, residência em neurologia, e hoje trabalho com isso o tempo inteiro. Você é cirurgião também ou não? Eu sou clínico, né? Então isso é uma pergunta que sempre me fazem. Existe a área da neurocirurgia e existe a área da neurologia clínica, né? Antigamente, as áreas elas eram mais semelhantes. Então, muitas vezes o neurocirurgião acabava fazendo um pouco de tudo e a gente ainda vê isso, né? Em regiões menores do interior do país, onde você tem um neurocirurgião que faz um pouco das duas coisas, né? Mas com o avanço da medicina, o que a gente vê é que as áreas estão ficando cada vez mais especializadas, né? Então, se antigamente você tinha um médico clínico geral, né, que fazia tudo, ou um cirurgião que operava, mas também tratava tuberculose, né? Hoje em dia, cada vez mais com a complexidade da medicina inerente, né, às novas tecnologias, novos diagnósticos, faz-se necessário cada vez mais você ter os subespecialistas. Então, nós hoje temos a especialidade da neurologia e cuida de doenças cujo tratamento ele é feito através de medicamentos, através de procedimentos minimamente invasivos, através de medidas não farmacológicas, terapias, reabilitação, né? Vou dar alguns exemplos. Então, doença de Alzheimer, a esclerose múltipla, o AVC, né? A epilepsia, são doenças em que o tratamento ele é eminentemente medicamentoso. E a neurocirurgia vai cuidar de doenças em que o tratamento é cirúrgico, né? Então, você precisa ir lá e tirar alguma coisa, um tumor ou fechar um aneurisma, né? Eu optei por me especializar na neurologia clínica, né? Então, eu fico mais com o tratamento dessas doenças que a gente faz com medicamento. E aí, dentro da sua especialização, você se especializou ainda mais em AVC, é isso? Isso. Então, hoje nós temos as subespecializações, né? Então, você faz neurologia e você pode estudar um pouco mais, né, sobre algumas doenças específicas, né?
Eu ainda trabalho com neurologia geral, atendo um pouco de tudo, mas especialmente para a área de pesquisa, né, para a gente poder desenvolver novos estudos, ampliar o conhecimento, você pode optar por fazer uma subespecialização, né? E eu fiz na área de doenças cerebrovasculares, que engloba aí o AVC, a trombose venosa cerebral, né, e algumas outras doenças um pouco mais raras. E tem como a gente prever um AVC com bastante antecedência ou não? O AVC a gente não consegue prever porque ele é uma doença que ocorre de forma muito súbita, né? Então, o que é um AVC? O AVC isquêmico, né, é uma situação em que entope uma artéria, que é um vaso sanguíneo que leva sangue para uma determinada região do cérebro. Isso acontece do dia para a noite, né? Então, o AVC ele não é uma doença que vai dando pródromos, que vai dando avisos, né? Mas a gente consegue prevenir tratando o que a gente chama dos fatores de risco, né? O que são esses fatores de risco? São doenças, no geral doenças crônicas, que aumentam a chance da pessoa ter um AVC, né? Quais são essas doenças? São doenças que a gente ouve na televisão, que muitas vezes são as mesmas doenças que aumentam o risco da gente ter infarto do coração, porque no final, muitas vezes, a mesma doença que ocorre, né, nas artérias do coração, é a doença que ocorre nas artérias da cabeça, né, que é a aterosclerose, que é aquela deposição de gordura na parede dos vasos. Uhum. Isso vai acontecer com maior frequência em pessoas que têm hipertensão arterial descontrolada, colesterol elevado, diabetes, tabagistas, sedentárias, obesidade e que tem história familiar positiva, especialmente abaixo dos 60 anos, né? Não significa, Ana, que o AVC ele não possa acontecer em pessoas jovens, tá? Existem causas um pouco mais raras, mas que podem acometer pessoas mais jovens, inclusive crianças, tá? Não vão ser as mesmas causas de pessoas mais velhas, né? Então, normalmente não vai ser essa doença da deposição de gordura, a aterosclerose, né? A gente vai ter outras doenças, como, por exemplo, a dissecção do vaso, doenças autoimunes, doenças do coração que podem predispor à formação de coágulos, né? Mas o AVC ele pode acometer qualquer idade, né? Então, considerando que é uma doença que ela não dá aviso, né? Como é que a gente faz para prevenir? A gente precisa tentar manter um estilo de vida saudável e tratar esses fatores de risco, né? E a gente faz isso através de um check-up preventivo, de um acompanhamento médico regular para a idade, né? E controlando se a pessoa tem essas doenças, né? Então, se ela é hipertensa, se ela é diabética, se ela tem o colesterol elevado, controlando essas doenças através de estilo de vida, medicamentos, atividade física, alimentação, para manter essas doenças sempre dentro dos alvos desejados. Isso ajuda a reduzir muito o risco de a pessoa ter um AVC. Aí, gente, bora fazer uma prevenção, né, anual, pelo menos uma vez por ano, fazer um check-up de tudo, né? Eu acho muito, eu penso que, eu acho não, eu tenho certeza, eu penso que é necessário e a gente se previne, né? Outra pergunta. Perdão, gente, deu uma pigarreira aqui. É, tem como a gente, dentro desse quadro do cérebro, porque é uma incógnita, né? Sempre é. Da gente fazer um treino cerebral para que o cérebro não envelheça tanto junto com o corpo? Existe algum tipo de treino que a gente pode fazer? Uma palavra cruzada? O que o doutor indicaria? É uma pergunta muito interessante e para a qual a gente tem um estudo muito recente, né, chamado US Pointer. Ele avaliou justamente isso, né? Algumas medidas de estilo de vida que ajudam a prevenir, né, a progressão de sintomas cognitivos, ou seja, perda de memória, capacidade de atenção, de raciocínio, conforme a pessoa vai envelhecendo, né? E o que esse estudo viu? Esse estudo ele mostrou que uma intervenção estruturada, né, que não precisa ter necessariamente a que eles fizeram nesse estudo, né, foi uma das intervenções possíveis que foi o que acabou mostrando benefício, mas acho que mostra um princípio, né, mas uma intervenção estruturada que continha atividade física aeróbia, né, ou seja, alguma atividade física que você precisa fazer esforço, que você precisa ficar cansado, né, ofegante, a caminhada mais vigorosa,
bicicleta, corrida para quem pode, natação, né? Algum esporte coletivo, tênis, luta, dança, né? 4 vezes por semana, de 30 a 35 minutos, com intensidade moderada a intensa, né? O que a gente chama de uma intensidade moderada a intensa? É uma atividade que você fica ofegante a ponto de não conseguir cantar, mas conseguir falar, né? 4 vezes por semana. Musculação e treino de flexibilidade pelo menos 2 vezes por semana para manter a saúde muscular, manter a mobilidade, a massa muscular, né? E nesse estudo, Ana, eles fizeram uma intervenção de treino cognitivo, que era uma intervenção através de jogos de computador, né? 3 vezes por semana. Agora, o que eu sempre falo para os meus pacientes, né? Qualquer atividade estimula o cérebro, né? Qualquer atividade que a pessoa precise pensar, né? Então é muito comum me perguntarem, doutor, é bom fazer palavras cruzadas para o cérebro? É bom, né? Agora, se você só fizer palavras cruzadas, você vai ficar muito bom em fazer palavras cruzadas, né? Então, o que é melhor é a gente estimular o cérebro de formas diferentes o tempo inteiro. Então, uma hora faz palavra cruzada, outra hora vai jogar buraco com a família, outra hora vai tentar aprender uma habilidade nova, né? Então, tentar aprender uma língua nova, a fazer trabalhos manuais, no artesanato, pintura, artes, aprender um instrumento novo, um esporte novo, né? Sempre com preferência a atividades que gerem um engajamento social, né? Então, atividades coletivas são sempre melhores do que atividades individuais. Isso não significa que a pessoa precisa o tempo inteiro, né, estar fazendo uma atividade coletiva. Ela pode, sim, fazer alguns hobbies que sejam individuais, mas é importante tentar se engajar em atividades coletivas, porque a gente sabe que essa interação social, ela ajuda a não só melhorar o humor, né, a pessoa não se sentir solitária, mas ajuda também a prevenir o déficit cognitivo, né? Então, sim, tem atividades que podem ser feitas, mas não existe uma atividade que seja boa para tudo, né? Qualquer atividade que seja mais ativa, que a gente tenha que colocar o nosso cérebro para trabalhar, né? Que não seja passiva, por exemplo, ficar só assistindo televisão sem ter que raciocinar sobre aquilo, né? Pode assistir televisão? Pode, né? Tem coisas super interessantes, mas desde que a pessoa se engaje, né? Então assiste uma série, conversa com alguém sobre aquela série, reflete, uma coisa que faz a pessoa pensar, né? Que faz a pessoa ter novas ideias, tudo isso estimula o cérebro. E tentar variar ao máximo para cada hora estar fazendo uma coisa. Isso é o mais importante. Trabalhar de forma saudável o cérebro, né. Hoje a gente fala muito ou escuta, né, falar muito sobre desempacotar mais, né, e comer mais saudável. Isso também tem uma relação com né, o nosso cérebro, o nosso corpo tem uma relação, a gente é aquilo que a gente come, né. Dentro desse padrão de a gente é aquilo que a gente come, o que prejudicaria mais os a saúde mental, Uhum. né, dentro dessa comida, a gordura, o álcool, a droga, né, o que causa isso para o nosso cérebro? Porque quando a gente é jovem, a gente quer fazer de tudo. Quando a gente amadurece, né, o pensamento muda, a gente escolhe ser mais saudável, eu tô falando por mim, tá gente, que eu tô falando de mim aqui. Mas, e o prejuízo fica, porque eu fumei durante muito tempo, por exemplo, né. O tabagismo é uma das coisas que eu acho que também mexe com o cérebro, né. Com certeza. Então, um dos componentes dessa intervenção desse estudo, né, que mostrou uma diminuição do risco, né, de uma perda de memória, foi justamente a dieta. Eles fizeram uma dieta que é uma dieta chamada dieta MIND, uma dieta que ela já havia sido demonstrada benéfica no sentido de manter uma boa saúde cerebral. E não tem nenhum segredo não, tá, Ana? Não tem nenhum substância misteriosa do Himalaia, sabe? Nada que seja encontrado só nas Ilhas Fiji. São coisas que a gente consegue encontrar no dia a dia, né? E alguns princípios, né? Quais princípios? Então, tentar realmente evitar alimentos ultraprocessados, preferir alimentos in natura,
preparo em casa, mais natural, realmente, né? Isso porque normalmente os alimentos ultraprocessados eles vão ser ricos em açúcar, eles vão ser ricos em sódio, vão ser ricos em gordura saturada, que a gente sabe que são substâncias que aumentam o risco da deposição de gordura nos vasos sanguíneos, a pressão arterial, aumentam o risco de diabetes, de colesterol elevado, né? E tudo isso vai ter um impacto negativo para o cérebro, né? Então, o que essa dieta Mind defende, né? O que ela promove? Um consumo de verduras, vegetais frescos, né? Vegetais verdes escuros, um baixo consumo de sódio, um baixo consumo de gorduras saturadas, um consumo de gorduras boas, que são as gorduras insaturadas, que são encontradas no azeite de oliva extra virgem, né? São encontradas em castanhas, né? Um consumo preferencial de carnes magras, então com preferência a peixe, né? Frango, um baixo consumo de gorduras saturadas, que vão ser encontradas em carnes vermelhas, né? Laticínios integrais. Então, não tem muito segredo, não, né? É aquela coisa que a gente vê o tempo inteiro, né? Preferir a vitamina F, que minha avó brincava, que é a vitamina F de feira. Sensacional. Maravilhoso. E eu adoro ir na feira. Mercado eu não gosto, mas a feira eu gosto. Eu também. E aí tudo bem tomar um caldo de cana e um pastelzinho de vez em quando, porque afinal a gente precisa viver um pouco Não é? também, né? Desde que seja com moderação. Exatamente. É a mesma coisa do nosso patrocinador aqui. Vamos chamar o Rock na Teia, que é a cerveja artesanal, além de molhos artesanais também maravilhosos que eles fazem. Bora lá, Rock na Teia. Fala, galera! A Rock na Teia é muito mais que uma marca, hein? Eita, é uma paixão artesanal pelo sabor intenso e pela qualidade. E ó, a qualidade faz toda a diferença. Tem cervejas artesanais com personalidade, pimentas, molho gourmet. Ai, que delícia, gente! Gin, licores com sabor surreal. Gente, é o seguinte, autenticidade para quem curte experiências únicas. É só com a qualidade da Rock na Teia. Já coloca aí, eleva o seu paladar para outro nível. Rock na Teia. Siga aí, lojasrocknateia.com.br. É isso aí, galera. www.lojarocknateia.com.br. Ele entrega para o Brasil inteiro, hein? Vamos falar, já que a gente falou de cerveja, eu queria falar um pouco sobre a cafeína, porque eu sou cafélotra, sei lá como é que fala, né? Quem é viciado em café. E hoje em dia, até a grande maioria das pessoas nem café não estão tomando, né? Porque eles estão colocando palha pro povo tomar. Mas eu, como uma boa apreciadora de café, eu já moio o café, faz ali na hora. Fica gostoso, eu gosto do coado. Como é que isso também mexe com o cérebro ou não? Ah, então eu também sou um grande apreciador de café. Acho que todo mundo que passou pela faculdade de medicina teve que tomar bastante café para sobreviver, né? Mas agora a gente consegue tomar aquele café melhorzinho, coado, aquele café que não é completamente preto, é mais marronzinho de boa qualidade, né? E o café, ele contém, né, a cafeína. E a cafeína, ela é uma substância que ela é cercada de mitos, sabe? No sentido, tem hora que tem gente que fala que faz mal, tem hora que a gente fala que é antioxidante, né? Na realidade, a cafeína, ela atua, né, no cérebro sobre um receptor, né, de um receptor de adenosina, né? E ela tem um efeito estimulante sobre o sistema nervoso central. E como tudo na vida, né, é, o que diferencia o remédio do veneno é a dose, né? Então, a cafeína em doses que são consideradas doses adequadas, né, que vai até 400 miligramas ao dia, né, que dá aí, se a gente for pensar em café, talvez umas 6 xicrinhas e talvez uns 2 energéticos, né? Tomar cuidado só com a questão do açúcar no energético, né? Mas a cafeína, dentro dessa faixa de dose, ela é uma substância que pode ser uma grande aliada, né? Especialmente para a performance cerebral, se a gente precisa sentar para se concentrar em algum trabalho, alguma tarefa, e para a atividade física, né? Para a atividade física, especialmente, ela ajuda a diminuir a percepção de esforço, né? Então, quem nunca tomou ali um energético zero, tá, pessoal? Antes de fazer uma atividade física, percebeu que rendia um pouco mais ali no treino, né?
ou toma um cafezinho ali antes de ter que estudar e percebeu que conseguia estudar por mais tempo, né? Então, ela ajuda nisso. E ela é segura do ponto de vista cerebral, fisiológico, né? O que acontece é que se a pessoa passa dessa dose, ela pode sim começar a apresentar alguns efeitos colaterais de intoxicação. Então, a pessoa pode ter tremor, pode ter ansiedade, algumas pessoas podem sentir palpitações, né? É muito importante respeitar essa dose. Não é porque a coisa é boa que a gente pode tomar de forma infinita, né? Acima de 400 miligramas ao dia já começa a aumentar muito a chance da pessoa ter efeitos colaterais, né? O outro ponto da cafeína é que a gente precisa tomar cuidado com o horário que a gente vai tomar, né? Por quê? Porque a cafeína é um ótimo estimulante, mas exatamente por esse efeito estimulante, ela pode atrapalhar o sono, especialmente em quem já tem uma certa predisposição para insônia, já tem uma dificuldade um pouco maior para dormir, ou apresenta aquele padrão que a gente chama de atraso de fase de sono, que é uma alteração do ritmo circadiano, ou seja, do relógio biológico, que faz com que a pessoa durma mais tarde, acorde mais tarde. É um padrão que ele é muito comum em adolescentes, né? O adolescente consegue acordar de jeito nenhum, mas vai até tarde jogando videogame na internet, né? Isso é uma coisa que faz um pouco parte da biologia do adolescente, né? Não é só preguiça, né? Tem um pouco do ritmo circadiano, né? Também. Mas a cafeína, especialmente se ela for tomada mais para o final da tarde, ela pode atrapalhar também o sono, né? Então, é importante a gente definir um horário máximo para a gente consumir cafeína. E aí inclui não só o café e o energético, mas tudo que tem a cafeína, né? E às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque hoje em dia colocando cafeína em tudo, né? É. Então tem chás, tem alimentos, outros suplementos, né? Pré-treino de academia, né? Tem que lembrar que muitas coisas contêm cafeína, então é importante tentar lembrar de ler o rótulo, né? Especialmente de algum produto que a gente não está acostumado, por quê? Se a gente toma cafeína depois das 4 horas da tarde, a gente sabe que isso pode sim atrapalhar o sono, né? Então é interessante estabelecer um horário limite, né? Então, dose limite e horário limite. Mas respeitando esses limites, a cafeína é uma excelente aliada para a nossa saúde. Ela permite que a gente seja mais produtivo, que a gente consiga se concentrar melhor em tarefas tanto intelectuais quanto de atividade física, e é uma delícia também, né? Dentro falando dessa coisa também da cafeína, que nem, por exemplo, nos treinos, né, eu pedalo, ele corre. Eu tomo um comprimido que ele tem cafeína, taurina, tudo o estimulante realmente para a gente poder ter um desempenho maior e obviamente acho que a gente ganha mais força para poder, né, eu pedalo quase 100 quilômetros, então eu acabo tomando. Isso faz mal? Até mesmo durante o pedal, às vezes eu levo aquele, como é que chama? Aquele sachêzinho e Uhum, come, vai embora. uhum. Isso também tem que ter uma. Da mesma forma, a gente precisa se atentar à dose, né? Então, a cafeína, ela tem uma boa evidência científica de melhora na performance, principalmente em relação à percepção de esforço, né? Você que pedala, você certamente vai perceber que você consegue pedalar mais tempo com uma percepção de esforço menor quando você consome a cafeína. E isso é um efeito bom, né? Isso não leva a um maior risco de infarto, AVC ou coisas nesse sentido, né? Mas é importante a gente respeitar a dose mesmo no contexto de atividade física, né? Então lembrar ali daqueles 400 miligramas ao dia, né? E tentar se manter abaixo disso. Então, por exemplo, quem faz esportes de endurance, né? Minha namorada ela é maratonista, né? Uma coisa que a gente sabe que ajuda nesses esportes de endurance é fazer a suplementação de carboidrato durante a prova, né? Se a gente suplementar com o gelzinho de carboidrato com cafeína a prova inteira, muitas vezes, a depender da duração da prova, vai aí 6, 7 géis, né? Imagina que cada um desses tem 100 miligramas. Você sai da prova, você está tremendo, você está claramente com sintomas de intoxicação, com ansiedade, com palpitações. Isso pode até reduzir a performance, né? Hum. Então, é importante fazer um planejamento, né? E muitas vezes, para quem de fato gosta, né? Às vezes procurar um médico especializado, um médico nutrólogo, um médico do esporte, para ajudar nesse planejamento, fazer todos os cálculos, né? Da quantidade de carboidrato, de cafeína, mas fazer um planejamento. Então, por exemplo, consumir os primeiros géis ali do exercício com cafeína, mas depois parar, para a gente respeitar essas doses máximas, para que isso não tenha um efeito contrário.
Da mesma forma, para performances cognitivas, né, que é um pouco mais da minha área, se eu vou estudar para uma prova, né, então o famoso aluno de faculdade, né, que vai estudar para a prova, faz aquele bule de café deste tamanho e deixa lá e vai estudando. O que a gente sabe é que a cafeína ela pode ter um efeito contrário na performance se ela for consumida em excesso, né? Justamente por conta disso. Então a gente sabe que tem uma curva em U, né, que a gente usa muito relacionada à ansiedade e performance, mas também tem uma relação com a cafeína, né? Então, conforme eu vou consumindo a cafeína, eu vou melhorando a performance, né? Só que chega um determinado momento que eu exagerei tanto na dose, né, que eu começo a ficar ansioso, eu começo a ficar com tremor, eu começo a ter sintomas de gastrite, né, aquele aperto no estômago, aquele mal-estar, né? Isso pode atrapalhar a minha performance nos estudos, né? Então eu preciso pensar um pouco nisso, saber a hora de dar um stop, né? Talvez intercalar ali com outras substâncias, outras bebidas, né, que não tenham cafeína, para que eu não passe do ponto e isso não me prejudique de alguma forma. Sensacional. E o TDAH? Ah, todo mundo tem TDAH hoje, né? Pois é. Como é que é, essa coisa do TDAH? Como é que a gente, entre aspas, tem um estudo que tem que fazer, não é? Não é um estudo, é uma. Como é que chama, Teste, gente? É né? um teste. É isso. Isso. Então esse é um tema bastante em alta hoje em dia, né? E eu recebo muito no consultório porque realmente eu acho que tem um aspecto muito positivo que é nós temos falado cada vez mais de condições que antes eram atribuídas à preguiça, né? A características de personalidade da pessoa, né? Então essa pessoa não, ela não é muito inteligente ou ela é preguiçosa, né? E muitas vezes era um diagnóstico, né? Era um transtorno mesmo que era passível de tratamento. A própria cafeína, ela foi o primeiro tratamento desenvolvido para o transtorno de déficit de atenção. Antes da gente ter outros medicamentos mais eficazes, né? Se usava cafeína e com resultados que não eram tão bons, né? Mas era o que tinha na época, né? Qual que é a questão? Nem todo déficit de atenção, né, nem todo distúrbio de atenção é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? O que eu quero dizer com isso? A nossa atenção, ela é uma função cognitiva que permite com que a gente se concentre numa tarefa sem perder o foco por estímulos externos, né? Então, por exemplo, a gente está aqui conversando, está passando gente lá fora e tal, a gente consegue manter essa conversa sem estar toda hora desviando esse foco porque passou alguém, porque teve um barulho, porque teve um pássaro passando, ou qualquer outra distração, né? Só que essa capacidade, ela depende de uma série de fatores e de um bom funcionamento cerebral, e ela pode sofrer interferências de um sono inadequado, né? Então, se a gente dormiu mal na noite anterior, no dia seguinte a nossa atenção vai estar prejudicada, né? Quem nunca passou uma noite em claro, teve insônia ou dificuldade para dormir, ou mesmo que foi uma festa ou qualquer coisa assim, no dia seguinte teve uma dificuldade muito maior de concentração. Isso faz parte, né? No pós-plantão, a gente brincava que a gente tinha que tomar cuidado. Por que que o médico tem pós-plantão, né, na residência médica? Então, no dia seguinte, ele não pode trabalhar, né? Porque ele não tem capacidade de prestar atenção e isso pode gerar um acidente grave, né? Imagina um cirurgião que tem que operar ali um cérebro, né, ou uma artéria, uma coisa super delicada, e vai fazer isso sem ter dormido na noite anterior, né? Uhum. Mesmo que ele seja o melhor cirurgião do mundo, isso vai prejudicar a performance dele. Além do sono, medicamentos podem interferir na nossa capacidade de atenção, né? É, transtornos de humor, né? Então, briguei com a namorada, com o namorado na noite anterior. No dia seguinte, eu não vou conseguir me concentrar ali direito naquela tarefa, né? E não necessariamente eu tenho um déficit de atenção, né? Por isso é importante a gente não se fazer um autodiagnóstico, né? Mas a gente procurar realmente um profissional especializado para que ele possa fazer todas essas avaliações para fazer o diagnóstico da forma mais correta, né? Porque se o transtorno for um transtorno de sono, não vai adiantar a gente dar estimulantes, medicamentos para aumentar a atenção. É o mesmo exemplo que eu dou
motorista de caminhão e o rebite, assim, Ó, né? Então, pois é. Por que que não faz sentido, né? Por que que é perigoso? Porque não funciona, né? Existe um limite. A gente vai lá, o motorista está sem dormir faz dias, aí ele vai lá e toma uma substância para manter ele mais alerta. No primeiro dia, ele, tudo bem, fica um pouquinho mais alerta, né? No segundo dia, fica um pouco mais alerta, mas já começa a não conseguir pensar direito. No terceiro dia, já começa a não resolver. Uma hora vai lá e bate o caminhão, causa um acidente grave, né? Essa atenção é a mesma coisa. Então, a gente tem que tratar a causa do problema. Quando isso é um transtorno que a gente fala de primário, né, a pessoa tem uma estrutura cerebral, né, que pode ou não vir desde a infância, né, então existem formas que vêm desde a infância e adolescência, formas que se iniciam na idade adulta, para isso é necessária uma avaliação especializada, né, mas é quando o transtorno de atenção ele não é secundário a alguma outra doença, seja um distúrbio de sono, de humor, ansiedade, né, ele é um distúrbio que a gente chama de primário, né, e ele gera um prejuízo significativo para as atividades daquela pessoa, e aí sim vai ser indicado um tratamento que pode ou não envolver medicamentos, né, e terapias, como por exemplo psicoterapia, para melhorar essa capacidade de concentração, né. É importante uma avaliação especializada de um médico, neurologista ou psiquiatra, e às vezes ele vai pedir uma avaliação neuropsicológica, que vai fazer um teste formal, né, de todas as funções cognitivas para realmente firmar esse diagnóstico. e você faz esse teste também? Nós fazemos alguns testes de consultório, né, mas isso é uma coisa que pouca gente sabe. O teste neuropsicológico ele só pode ser feito por uma neuropsicóloga, né, que é uma Hum, psicóloga que tem uma formação especializada para fazer esses testes. Eles são testes bem mais complexos. Eu brinco que é parecido, não é a mesma coisa, mas é parecido, sabe, com aquele teste psicotécnico para tirar a aham, carta de motorista? sim. É mais ou menos a mesma coisa, só que muito mais detalhado, né? Então, a neuropsicóloga ela é uma profissional que ela tem um treinamento especializado, né? E só ela pode fazer esses testes. Inclusive, nem os médicos podem fazer alguns desses testes. Eles não são vendidos para médicos, né? Porque você precisa ter um treinamento para fazer isso, né? Para que, de fato, esses resultados desses testes, eles tenham validade, né? E quem tem esse treinamento é a profissional neuropsicóloga. Então, ela vai fazer uma bateria de testes que vão testar ali a memória, a linguagem, diferentes tipos de atenção, atenção sustentada, dirigida, espontânea, né? Funções visoespaciais, né? Funções de visoconstrutivas, né? Então tem uma série de funções cognitivas que a gente acha que é tudo igual, né? Mas na verdade cada área do cérebro é responsável por uma coisa. Uma área é responsável pela fala, outra área pela memória, outra área pela atenção, né? E a neuropsicóloga ela consegue testar tudo isso, né? E avaliar como é que a gente se compara com pessoas da mesma idade, escolaridade e do mesmo país, né? Porque muda. Então a cultura ela também interfere um pouco nesses testes, né? Então existem escalas padronizadas que eles foram lá e fizeram, sabe, o teste em 5.000 pessoas e fizeram uma curva, aquela curva normal, assim, né? Então existem pessoas que têm uma capacidade um pouco maior de atenção, um pouco menor, né? Como que a pessoa se compara dentro de pessoas com a mesma idade e escolaridade? Isso ajuda a fechar o diagnóstico. Sensacional, gente. Que coisa! Como que é a coisa do nosso cérebro mesmo, né? Eu quero chamar o nosso outro patrocinador, Landfit. Manda aí pra gente. Landfit, o seu tênis com estilo, conforto e resistência. Feitos em couro legítimo, com um design reforçado para quem vive intensamente, são perfeitos para skatistas e ideais para quem busca autenticidade no seu dia a dia. Extremamente confortáveis e cheios de personalidade. Seja na pista ou na cidade, Landfit acompanha o seu ritmo. Siga Landfit. Garanta já o seu. É isso aí, gente. Landfit.com também tá aqui o link da Landfit para vocês. Também entrega pro mundo inteiro. Doutor, vamos falar um pouco sobre o Alzheimer? Dentro da minha casa, por exemplo, a minha tia teve, por parte de pai. Depois teve mais uma tia também, que era irmã, né, da mesma família. O meu pai também apresentou alguns sintomas. A gente tem também como prever um Alzheimer ou não? O que seria bom hoje? Então,
Uma pergunta que sempre me fazem no consultório é: o Alzheimer é genético? Né? E a resposta é: depende. Existem sim formas genéticas, né, no sentido, quando a gente fala genético, a gente fala aquela genética clássica, né, o pai teve, o filho vai ter, o neto vai ter, né, aquela transmissão meio inevitável, assim, de geração para geração. Isso existe, existem algumas formas de Alzheimer que são genéticas, mas elas são formas muito mais raras, elas vão acontecer geralmente em idades mais jovens, abaixo dos 60 anos, gerar o que a gente chama de um Alzheimer de início precoce, né? E é muito menos comum do que o que a gente chama de Alzheimer esporádico. O que é esporádico? É quando aparece do nada, né? Mas existe um aumento de risco familiar, né? Então, pessoas que têm parentes com Alzheimer, elas têm um risco um pouco aumentado em relação à população geral. A gente sabe que tem alguns genes que podem aumentar esse risco, né? O principal é um gene que a gente chama da apolipoproteína epsilon-4. Meu Deus do céu. Que palavrão. Pois é. Mas por que a gente não sai testando isso assim em todo mundo, né? Porque, primeiro, se eu não me engano, tem um documentário super interessante sobre aquele ator do Thor, acho que é o Chris Hemsworth. Sim. Ele descobriu que ele tinha essa mutação. E ele comenta um pouco, né? Porque ele não tem Alzheimer, então, e não é uma certeza que ele vai ter, né? Agora eu não me lembro do nome do documentário, mas ele fala um pouco sobre como é essa experiência e essa expectativa. Mas será que eu vou ter Alzheimer? Será que eu não vou, né? E ele tentando ressignificar a vida dele frente a essa possibilidade. Por que a gente não sai testando isso para todo mundo de rastreio, de rotina, né? Primeiro porque a gente não tem uma forma específica de prevenir ainda, né? Então, se a pessoa tiver esse gene, isso não vai mudar muito o que ela tem que fazer e as coisas que ela tem que fazer para prevenir, que vão ser as mesmas para todo mundo, né? E segundo, que não é uma certeza, não é porque a pessoa tem esse gene que necessariamente ela vai desenvolver, porque existem outros fatores que influenciam, inclusive o fator sorte, tá? Tem um pouco de sorte nisso, igual alguns tipos de câncer. Às vezes a gente acha que é só genética, só estilo de vida, e é um pouco de tudo, mas um pouco de sorte também influencia nisso, né? Então tem algum certo componente genético, mas é uma minoria dos casos que vai ter essa transmissão de pai para filho, geralmente formas de início mais jovem, né? E o que a gente pode fazer para prevenir é justamente aquilo que a gente comentou. Manter um estilo de vida saudável, com atividade física, tanto o treino de força, que a gente chama de um treino resistido, né? Então as pessoas perguntam, doutor, mas pode ser pilates? Pode, né? Qual que é a diferença do pilates e da musculação, né? A diferença é que o tipo de resistência ele é diferente, mas ambos são treinos de força, né? Que vão treinar ali a musculatura, né? Da mesma forma, atividade aeróbia, que vai treinar um outro tipo de função, né, de capacidade física, que aqui é a capacidade cardiopulmonar. Então, às vezes perguntam, qual que é melhor, musculação ou treino aeróbio? Melhor é os dois, né? Não substitui, um não substitui o outro. Melhor é fazer tudo, né? Um treino cognitivo, manter o cérebro ativo e controlar esses fatores de risco, né? Além de manter uma alimentação saudável. A gente sabe que isso já ajuda a prevenir a maior parte dos casos de demência. Pelo menos 50% a gente consegue prevenir. Tem outros fatores, por exemplo, o déficit auditivo, né? Então, muitas vezes a pessoa começa a ficar com dificuldade para ouvir e as pessoas acham, será que é o início de uma demência? Vai ver, na verdade, a pessoa ela não está conseguindo responder direito, ela está ficando repetitiva, mas é porque ela não ouve direito, né? Então, tratar isso ajuda a pessoa a se manter ali presente, né? Conseguir participar da atividade social, né? Evitar a solidão, que é um problema muito grande em alguns idosos, especialmente quando não tem uma família próxima, né? Então, a gente pensar como sociedade, como é que a gente consegue incluir esse idoso para que ele tenha uma vida mais ativa, né? Isso é um tema que eu acho que ele é muito importante. Então, não é normal o idoso ficar em casa só assistindo televisão e não fazendo nenhuma atividade mais ativa, né? A gente aceita, às vezes, isso como sociedade, mas isso é uma coisa muito ruim, tanto do ponto de vista de cognição, quanto do ponto de vista de humor. Então é importante a gente tentar colocar essas pessoas para se engajarem em atividades na comunidade, sabe?
fazerem amigos, participarem de jogos, de atividade física, de jogos mais intelectuais, irem no posto de saúde para fazer a sua prevenção, passar no seu médico que faz a parte de atenção primária, né? Então, isso é muito importante. Se a gente fizer isso de forma consistente, a gente sabe que a gente consegue prevenir pelo menos 50% dos casos de demência e de Alzheimer. E essas crises de ausência, vamos supor, me veio agora na cabeça também. Por quê? A minha mãe, agora faz muito tempo que ela não tem, porque ela faz o tratamento com o neuro, mas a pessoa tá ali conversando com você, daqui a pouco ela é como se ela apagasse. Você tá falando, ela não responde, não faz nada, daqui a pouco volta, não, então, não sei o que. E nem ela sabe o que aconteceu, né? Isso também vai para um lado de demência com o tempo, ou isso também fica controlado da forma que está na minha mãe, por exemplo? Como é que funciona? Tem várias causas para um fenômeno desses, né, de sair um pouco do ar. Em algumas pessoas mais jovens, isso pode corresponder a alguns tipos de crises epilépticas, né? Então, existe o que a gente chama dentro da neurologia de crise de ausência, que é um tipo específico de crise epiléptica, né? Que acontece aí mais na infância, adolescência, adulto jovem. Existem outros tipos de epilepsia que podem causar quadros semelhantes, a pessoa sai um pouco do ar e depois volta. No paciente idoso, é sempre importante a gente fazer um diagnóstico diferencial. Isso pode ser uma crise epiléptica, mas isso também pode ser uma síncope, né? Que é uma perda de consciência de causa mais cardiovascular. Então, às vezes, tem uma queda de pressão e a pessoa pode ter um desmaio muito rápido, muito transitório, né? E existem alguns tipos de demência, como uma doença chamada doença por corpúsculos de Levy. É um parente, assim, do Alzheimer, que pode causar alguns episódios semelhantes. A pessoa fica meio desatenta, com o olhar meio vago, meio aéreo, e depois volta para si, né? É sempre importante procurar um profissional, porque isso pode ter tratamento, sabe? Se for uma epilepsia, pode ser um anticonvulsivante, uma medicação. Se for uma demência, uma medicação específica para demência, né? Mas é muito importante, sempre que houverem sintomas, né, que sugiram uma doença neurológica, procurar um neurologista, né? Para que ele possa fazer toda uma investigação. Nem sempre é uma coisa muito simples, né? E nem sempre é uma coisa que a gente consegue detectar só através de exames. É importante fazer uma avaliação completa, né? Então, através da história, do exame físico, da idade do paciente, o neurologista vai conseguir formular hipóteses diagnósticas, né? E aí os exames complementares, eles vão ajudar a gente a confirmar ou afastar essas hipóteses para que a gente possa oferecer o melhor tratamento. Mas sempre procurar ajuda, sabe? Nunca deixar de procurar, porque, não, é normal da idade, que é uma coisa que é muito comum, né? Não é normal. O normal da idade é a gente estar ativo, feliz, fazendo nossas atividades, atividade física, participando da comunidade. Isso é o normal do envelhecimento, e não ter episódios de perda de consciência, né? Exatamente. A minha mãe tem 85 anos, gente. Faz academia até hoje. Isso é o normal, né? Exatamente. É atividade, ser uma pessoa ativa, porque o corpo envelhece. A cabeça não envelhece, não. Quando você é ativo, né? Exatamente. E esse pós-Covid? Porque tem muitas sequelas do Covid, né? Eu, por exemplo, a minha sequela é o esquecimento. Eu, como cantora, como, né, apresentadora, às vezes eu tô aqui, eu sei o que é, mas a palavra não vem na cabeça. E às vezes eu chego em casa e eu falo, nossa, eu tô conversando com alguém e falo, pô, como é que é aquilo que eu ia falar? Passa horas, aí eu chego em casa, aí vem. Aí eu ligo pra pessoa, tal coisa. Nossa, cara, você tava pensando nisso? Eu falei, não, mas veio, né? Isso é depois das inoculações, depois do Covid? Porque eu tive 5 vezes o Covid. Nossa. A gente viu muito, né? Tem vindo muito. Na literatura, eles chamam isso de síndrome pós-Covid, né? O que a gente sabe é que esse é um termo meio guarda-chuva e que engloba vários mecanismos, né? Então, tem pessoas, por exemplo, que tiveram um Covid muito grave, precisaram ficar na UTI, entubadas, e podem até ter tido AVCs nesse período, né? Isso pode levar a sintomas cognitivos. Tem pessoas que desenvolveram transtornos de humor, né? Depressão,
pessoas que desenvolveram transtorno de estresse pós-traumático no período da Covid e por isso ficaram com sintomas cognitivos, né? E tem algumas pessoas que a gente não entende direito, mas é sim possível, né, que o vírus tenha algum efeito sobre o cérebro no sentido de gerar uma disfunção de algumas vias neurológicas. A gente acha que isso também pode ser responsável por alguns dos casos da síndrome pós-Covid. Existe um tratamento que seja uma panaceia, que resolva tudo? Não existe, né? Por isso que é importante procurar também um profissional para que ele possa fazer uma avaliação, porque independentemente disso, tentar identificar a causa, né, pode ser muito importante para que o tratamento seja eficaz. Afinal, tem muitas coisas que a gente pode fazer do ponto de vista tanto do tratamento da causa quanto do ponto de vista sintomático para melhorar a qualidade de vida daquela pessoa, né? Então, às vezes a pessoa desenvolve um transtorno de sono, né, depois da Covid, às vezes a pessoa desenvolveu um transtorno de humor, uma depressão, uma ansiedade. E muitas vezes, quando a pessoa tem sintomas de atenção mais proeminentes, né, mesmo que seja um déficit de atenção secundário, ela pode sim se beneficiar de medicamentos e terapias, como uma terapia de reabilitação neuropsicológica, né? Então, se você está sentindo sintomas de dificuldade de raciocínio, de perda de memória, né, tendo apresentado Covid ou não, é importante procurar um médico neurologista para que ele possa te ajudar e oferecer o que existe dentro da medicina, né, para melhorar um pouco sua vida, melhorar um pouco os sintomas e para que você possa ter uma qualidade de vida melhor. Sensacional. Bom, o doutor tem também um consultório, né? Atende aonde? Eu atendo em Pinheiros, né, na rua Teodoro Sampaio, 352, eh, ali ao lado do Hospital das Clínicas, né, consultório privado, em que eu atendo todas as doenças da neurologia, que inclui aí desde epilepsia, doença de Alzheimer, AVC, esclerose múltipla, né? E nós temos aí também uma atuação nos principais hospitais de São Paulo, né, em casos de internação e de urgência se for necessário, né? Nós estamos com uma proposta aí de ter uma clínica maior, com outros profissionais multidisciplinares, muito provavelmente para o ano que vem, para que a gente possa oferecer soluções completas dentro da neurologia, tratamento e acompanhamento multidisciplinar de todas as doenças do cérebro, e do sistema nervoso. Falando da esclerose múltipla também, rapidamente, mas assim, tem cura a esclerose múltipla? Olha, poucas coisas na medicina a gente consegue falar em cura, né? Esclerose múltipla especificamente, até existem sim alguns tratamentos que são pouco utilizados, porque na maioria das vezes não precisa, mas tem alguns estudos pequenos, sei lá, séries de caso com transplante de medula óssea, né, casos de tratamentos mais agressivos que podem eventualmente gerar uma cura no sentido de, não vou mais precisar tomar remédio, né? Mas na maior parte das doenças da medicina, a gente não vai falar em cura, mas a gente vai falar em controle, né? E tem controle, né? Tem tratamento. E esse tratamento, ele permite que a pessoa tenha uma qualidade de vida excelente e sem incapacidades, né? Existem diversos medicamentos, cada caso vai ser um caso no sentido da escolha da melhor medicação, do melhor esquema de tratamento, isso vai depender de características da doença, de exames complementares e de uma decisão compartilhada. Então, nós temos tratamentos com comprimidos, tratamentos com medicamentos que são infundidos na veia, tratamentos que são mensais, semestrais, né? Mas o importante existe tratamento. Então, muitas vezes a pessoa que recebe um diagnóstico, né, que soa como uma coisa, sabe, incurável, um diagnóstico mais grave, né, ela fica com medo de procurar o profissional, né, mas é justamente essa falta de tratamento que gera as maiores incapacidades. O tratamento da esclerose múltipla ele avançou muito nos últimos 30 anos. Então, de uma doença que os tratamentos eles eram muito pouco eficazes, né, geravam efeitos colaterais gravíssimos, tinham uma capacidade muito pequena de prevenir surtos, né? Hoje nós temos tratamentos que conseguem deixar o paciente praticamente zerado de surto, né? Tem alguns pacientes no consultório que desde que iniciaram o tratamento nunca mais tiveram surto, né?
É claro que tem a inconveniência de ter que ir no médico, fazer um tratamento, mas, como eu disse, poucas coisas na medicina a gente tem um tratamento que cure, né? Ou seja, faz uma medicação dose única e depois nunca mais precisa acompanhar, tomar remédio. Mas desde que a pessoa faça esse acompanhamento, né? Tome as medicações da forma adequada, faça a monitorização adequada com exames laboratoriais, exames de imagem, né? É perfeitamente possível a pessoa ter uma vida absolutamente normal e sem sequelas. Sensacional. No caso da Celine Dion, eu não sei se o dela é esclerose A Celine ou Dion, ela. ela tem uma doença muito rara que chama síndrome do homem rígido. Ela é semelhante à esclerose múltipla no sentido de ser uma doença autoimune, né? Então, nessa doença são produzidos anticorpos que fazem com que a pessoa tenha contrações musculares involuntárias, né? E rigidez muscular, que pode gerar uma incapacidade grave porque a pessoa vai ficando cada vez mais sem conseguir se mexer, né? Não é exatamente a esclerose múltipla, né? Em inglês chama-se de síndrome de stiff person, em português síndrome do homem rígido, mas ela tem essa semelhança de ser uma doença autoimune. Da mesma forma que a esclerose múltipla, ela tem tratamento, né? A resposta ao tratamento, a gente sempre fala isso para os pacientes, né? A gente não consegue garantir, mesmo com os melhores tratamentos, que todos os pacientes vão ficar zerados, porque tem casos e casos. Existem casos que são leves, que respondem muito bem, e casos que são muito graves, refratários, que às vezes a gente precisa ir para uma segunda, terceira linha de tratamento, mas é uma doença para a qual existe sim tratamento. Vão ser utilizados medicamentos tanto para controlar essa autoimunidade, diminuir a produção de anticorpos, quanto medicamentos relaxantes musculares para permitir que os movimentos fiquem mais soltos, né? Mas ela é uma doença perfeitamente tratável, tanto que em muitos casos a pessoa consegue sim ter uma boa qualidade de vida, voltar a andar, a realizar as tarefas habituais, às vezes com algumas sequelas, às vezes com menos, né? Mas nunca deixe de procurar o seu médico, o seu neurologista, para entender exatamente quais são as opções de tratamento, o que eu posso fazer, não deu certo o primeiro tratamento, volta, tenta o segundo. Sempre tem muitas coisas que podem ser tentadas antes da gente desistir e achar que não tem mais jeito, né? É isso aí, gente. Bom, eu quero agradecer imensamente. O Columncast está aberto aqui também. Vai que, né, tem alguma coisa nova da medicina, vem aqui, traz pra gente, vamos falar sobre isso também. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também e entra em contato com o doutor. Tá como Dr. Iago Navas no Instagram. É Isso. isso, né? Tem outras redes sociais? Tem YouTube? Tem ou não? Eu estou em construção, por enquanto, o Dr. Iago Navas no Instagram, vocês vão encontrar a maior parte do conteúdo. Eu tenho o Dr. Iago Navas no YouTube também, mas isso vai ser lá para março do ano que vem. A ideia é montar um canal para a gente falar um pouquinho mais detalhes de várias doenças da neurologia. Sensacional. Então, vou deixar aqui também tanto o telefone do consultório, o endereço do consultório, vai estar aqui na descrição para vocês, e o arroba Dr. Iago Navas, lá no Instagram. Já segue, pode perguntar, porque ele também, nos tempos vagos aí, com certeza ele vai responder para vocês. E gratidão mais uma vez. Obrigado pelo convite, foi um prazer. Prazer foi meu. Gente, esse foi mais um Cola no Cast, diretamente aqui no Jardim Pamplona Shopping. Um beijo para vocês e até a semana que vem, se Deus quiser.